todos, bem-vindos à ECM Digital Conference 2021, uma vez mais em formato digital, em formato seguro, mas desta vez em terrenos e cenários idílicos, com a Serra da Arrábida por trás de mim. Estamos no BB Hotel Sado, em Setúbal, e creio que estamos bem, muito bem instalados. Vamos ter um dia riquíssimo, como eu penso que sabem, um dia cheio de reflexões boas, de partilha de boas práticas, de partilha de inquietações também, mas também de ideias e de novos projetos, de mensagens viradas para o futuro, porque é um pouco isso que queremos deixar de facto com este evento, mensagens positivas para o futuro. Lembro-me de facto quando estávamos a preparar todo este evento e falando com os diversos oradores que vão passar pelo programa, de falarmos muito entre todos sobre isso, que de facto, mais importante do que falarmos de tudo o que tem acontecido de facto, da pandemia e de todos os aspectos negativos que de facto ela trouxe com ela, era tentarmos deixar aqui de facto mensagens positivas, mensagens de esperança, mas mensagens verdadeiras, não é obviamente criar cenários ficcionados. E portanto é essa um bocadinho a ideia e a mensagem que eu queria deixar e a Supply Chain Magazine para este evento. Estes últimos 14 meses, isso é inegável, estes últimos 14 meses foram meses desafiantes, meses debaixo de fogo, e os profissionais que vão passar por aqui aceitaram vir partilhar a sua versão da história, a sua visão sobre o talvez período mais conturbado das suas vidas, pelo menos das suas vidas profissionais. Vamos ter logística, vamos ter operações, vamos ter procurement, mas vamos falar muito sobre gestão de risco e sobre eficiência, que está no título, como sabem, da conferência. Vamos falar de pessoas, vamos falar de liderança, vamos falar de tecnologia, de resiliência e como se equilibram todas, como se equilibra, na verdade, tudo isto. Vamos ter um grande programa. Obrigado aos oradores que aceitaram o nosso convite e obrigado a todos vós que de facto aí desse lado da tela aceitaram o nosso desafio para passarem o dia connosco. Vamos ter mais de 720 pessoas ligadas, é um número fantástico, atendendo a que de facto estamos a meio da semana, estamos em dia e hora de trabalho, isto é trabalho e portanto ainda bem que aí estão. Vai ser de facto uma grande conferência, ela vai ser dividida em 3 blocos, penso que sabem isso também. Decidimos mudar, houve uma série de pessoas que nos foi perguntando se no ano passado tinha sido assim, não, mas a verdade é que de facto nos eventos digitais tudo isto é possível, não é? Nós vamos sempre reinventando um bocadinho e ousando e desafiando e testando de facto melhores modelos. Na verdade, vamos ter um dia de conferência, mas dividido em 3 blocos. Os horários, creio que vocês sabem, este primeiro bloco das 9 da manhã às 10h40, depois temos um intervalo, depois às 11h30 retomamos até à 1 da tarde, e depois à tarde das 4 às 6 da tarde. No primeiro intervalo, ou seja, depois das 10h40, vamos ter uma novidade, as Time for Business, mas falaremos um pouquinho mais delas, um pouquinho mais à frente, no final deste primeiro bloco. Uma palavra especial de carinho e de grande gratidão para os nossos sponsors, por nos ajudarem a construir de facto este evento, e sobretudo continuarem a acreditar na importância de comunicar neste mundo da supply chain. De facto, muito obrigado a eles. E vamos lá. Antes de começarmos, eu queria dizer apenas, referir 2 coisas. A primeira é que durante as sessões vão deixando as vossas questões na janela de chat que vão ter, de facto, no vosso ecrã Zoom. A ideia é tentarmos ir sempre colocando as questões aos nossos oradores, portanto não deixem de fazer perguntas, aproveitem de facto a partilha deles e a presença deles e dizer-vos também que no final do primeiro bloco, eu depois voltarei um pouquinho mais à frente, claro, mas digo já, no final de cada bloco nós vamos ter algo que eu acho que é divertido, que acho que vai divertir os nossos oradores, a nós divertirmos um bocadinho também, e penso que vocês aí em casa ou no escritório também irão gostar. E, portanto, passava já de facto ao primeiro momento do dia, uma espécie de resumo da matéria dada. Nós vamos ter o Rui Oliveira, que é partner da One Automotive Alliance, e o Pedro Hugo Rocha, que é Global Procurement Director da Campari, que eu creio que já estão connosco. O desafio aqui foi viva Pedro, bem-vindo, viva Rui. Aquilo que eu falei com estes nossos convidados foi muito simples, eu conheço o Rui, conhecemos o Pedro, são pessoas que nas suas funções
sempre tiveram uma função muito global, uma função muito de olhar para as cadeias de abastecimento globais como um todo. O Pedro, aliás, neste momento está em Itália, na Campari, como referi, e, portanto, achámos que seria interessante que pudéssemos começar esta conferência de um modo diferente, no fundo, olhar um bocadinho para trás, o que é que aconteceu de facto, uma espécie de facto de um resumo da matérialidade, o que é que aconteceu, os highlights do último ano, aconteceu tanta coisa às supply chains e temos falado um bocadinho sobre isso, mas também, e sobretudo isso, o que é que nós podemos esperar, o que é que vem aí, é um bocado isso, não é, Pedro e Rui? Sim, bom dia, Filipe, obrigado. Viva! Eu e o Rui vamos tomar a ousadia de passar os próximos 30 minutos a explicar um pouco como é que nós vimos este último ano. Não pretendemos dar lições a ninguém, portanto, vamos partilhar um pouco o que é que foi a nossa experiência, a nossa visão do que aconteceu e vamos tentar ser o mais genéricos possível para ser uma conversa que seja relevante para vários tipos de indústrias, para vários tipos de funções que estão hoje a participar. Sim. Filipe, em primeiro lugar, agradecer à Supply Chain Magazine e a toda a equipa. Nada a agradecer. Dar os parabéns antes da conferência acontecer, portanto vou tomar esse risco. Obrigado. Dar os parabéns mais uma vez por esta iniciativa. Correndo bem ou correndo mal, o que é importante é que se faça, porque em conceito de agilidade é importante fazer, aprender rapidamente e fazer novamente, não é? Portanto, sim. Continuar com a iniciativa. É mesmo isso, Pedro. Eu se calhar então ia deixar-vos dizer só o seguinte, de facto nós quando fomos preparando este evento, há uns meses para cá, fomos falando sempre um bocadinho com os oradores todos do evento, alinhando algumas ideias, o que é que seria interessante falar. Com o Pedro e com o Rui isso não aconteceu. Eu lembro quando os desafiei aqui há um mês ou há umas semanas, aquilo que eles me disseram, Filipe, está tranquilo, é quando? É dia 28, não é? Já está na agenda, não te preocupes que nós levaremos a função a bom porto. Portanto, aqui, na verdade, eu não sei o que é que vai acontecer, mas deixo convosco. Ok, Rui. Pedro, muito obrigado. Os próximos 30 minutos são vossos, está bem? Antes que tu vás, só dizer uma coisa, porque na última conferência em que participei, foi o último slot do dia, e tu prometeste que na conferência seguinte eu ia ser o primeiro slot do dia. Portanto, cumpri. A promessa está cumprida e, portanto, não ficou esquecido. Muito obrigado. Tá, muito obrigado a vocês também. Obrigado. Força, até já então. Ok. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu primeiro apresento-me muito rapidamente, depois passo a palavra ao Rui para se apresentar a si próprio e depois volto a mim e fazemos um pouco então o resumo da matéria dada. Portanto, como a Filipe disse, eu chamo Pedro Rocha, trabalho neste momento na Campari, estou a minha sede neste momento em Milão, em Itália, tenho funções globais na área de procurement da Campari e basicamente trabalho fora de Portugal mais ou menos há 12, 13 anos, antes da Campari na Carlsberg, na Suíça. E uma das formas de continuar ligado a Portugal é participar destas conferências e estar ligado à Supply Chain Magazine, por forma a poder contribuir e colaborar e trocar experiências com o meu país. Antes da Carlsberg e na Suíça, portanto, eu trabalhei na Superboc, na altura chamava-se Unicef, e, portanto, sou um fã incondicional da Superboc e estará para essa comunicação. Passo agora a palavra ao Rui para se apresentar e voltamos a mim. Bom dia, meu nome é Rui Oliveira, trabalho na indústria automotiva acima de 20 anos, em funções globais, procurement, sourcing, logística, em que já passei por diversas crises, como todos nós passamos, e essas experiências, essas crises ajudam-nos de certa forma a nos preparar para o que vem aí, porém esta crise que veio foi muito diferente de todas as outras, que é isso que nós vamos abordar. Agradeço ao Filipe e à Supply Chain igualmente pelo convite. Creio que o Pedro e eu fazemos estas atividades mais numa questão de partilha de conhecimento e partilha de ideias com os colegas, porque é importante a partilha e o criar o bichinho de querer fazer mais e diferente. Eu creio que todas as crises obrigam as empresas e as pessoas a se reinventarem e esta é uma grande oportunidade para o fazer. Obrigado, Rui. Vamos então começar. Como disse há pouco, isto vai ser uma conversa mais ou menos informal, portanto um pouco sem estrutura, mas uma das formas de começar, penso que faz sentido, é tentar olhar para o último ano e fazer um pouco o resumo da materialidade, como disse o Filipe, no sentido de tentar criar aqui algum ponto para depois discutir o futuro, que eu acho que é aí que devemos se calhar passar a maior parte do tempo. Eu estava a refletir ontem sobre como explicar este último ano que passou em termos de supply chain
E uma das coisas que me veio à cabeça, e penso que muitas das pessoas que estão a ouvir estão familiarizados com este modelo, que é a curva da mudança. Portanto, é uma curva em que se passa por vários estágios de estado de espírito, vamos dizer assim. É um conceito que foi inicialmente desenvolvido num contexto diferente, num contexto de perda e de luto, mas que depois foi adaptado para contextos de mudança. E, portanto, passamos por vários estágios. Portanto, a curva basicamente sobe, atinge um pico, depois desce, há uma depressão, e depois começa a subir novamente e então atinge-se um novo normal, como se costuma dizer. Os estágios são mais ou menos os seguintes: portanto, choque, existe um choque no início, depois existe uma fase de negação, depois começa a haver frustração, depois no fundo da curva existe a depressão, e depois começa a haver então realmente a fase da experimentação, da decisão e da integração do novo normal. Portanto, isto é uma curva mais ou menos conhecida no contexto de gestão, e eu acho que isto basicamente explica muito bem o que aconteceu no último ano. Eu acho que esta curva não é assim tão linear, ou seja, eu acho que nós saltamos muito de um estágio para o outro. Eu quero acreditar que nós estamos na fase em que estamos a sair digamos, vamos chamar assim, da depressão, e estamos a encontrar novos caminhos, a decidir novos caminhos e a integrar novas formas de trabalhar e novos contextos e mudanças que vão ficar. Não é? No entanto, eu acho que também acho que é preciso distinguir um pouco entre o que é conjuntura e o que é mudanças estruturais. Ou seja, algumas coisas aconteceram porque foram adaptações a desafios que foram colocados com a questão da pandemia e com a questão da distância social, mas eu acho que vamos voltar para um novo normal em que algumas destas coisas vão voltar ao que eram, outras ficarão. É um bocadinho esta mensagem. De uma forma muito sucinta, eu queria tentar dividir, e para tentar ser genérico e tentar que a conversa seja relevante para pessoas de diferentes indústrias, diferentes setores, eu vou tentar dividir a supply chain entre os dois grandes blocos, portanto, a supply e a demand. Não é? No caso da demand, o que é que nós vimos no último ano? Todos nós somos clientes, todos nós somos consumidores. Vimos realmente um efeito de volatilidade muito grande, muito forte, muita incerteza, eu penso que continua a estar na ordem do dia a incerteza, a volatilidade. Naturalmente, penso que não é preciso estar a falar muito sobre isto, mas alguns setores foram profundamente afetados, pararam, outros foi o contrário, portanto tiveram vendas acima do que seria esperado. E eu posso dizer, portanto, um pouco para partilhar a minha experiência, estou um bocadinho no meio, portanto, estou num setor em que tivemos coisas boas, tivemos coisas más, mas, portanto, no cômputo geral, estamos um bocadinho ali no meio. O que é que aconteceu? Eu acho que é muito interessante, que é, do ponto de vista de consumo, do consumidor, eu acho que há coisas que vão definitivamente ficar. Uma delas tem a ver com o fator conveniência levado ao extremo, ou seja, eu acho que realmente se há um ganhador de toda esta confusão deste último ano, vai ser o cliente. O cliente ou o consumidor, não sei se se pode dizer ganhador, mas o vencedor, mas vai ser alguém que vai beneficiar bastante das adaptações que vão acontecer no contexto das empresas, porque basicamente o consumidor habituou-se a uma forma diferente de comprar, primeiro comprar online, comprar local e também habituou-se muito a entregas rápidas, a entregas em casa, a entregas em cacifos, em supermercados, em estações de comboios. Portanto, existe aqui uma mudança de paradigma muito grande e eu acho que este tipo de coisas vai permanecer. Uma coisa interessante que aconteceu no caso da Demand foi, eu acho que muitas empresas, especialmente na área de consumo, aproveitaram o último ano para rever e racionalizar o portfólio de produtos ou de serviços que estão a vender, que estão a colocar à disposição do mercado, no sentido de simplificar. E por incrível que possa parecer, o consumidor, muitos historiadores apontam para isso, realmente apreciou essa mudança. Ou seja, quando nós pensamos que às vezes os clientes e os consumidores estão à procura de mais oferta, de mais escolha, o que se constatou é que os consumidores apreciaram, em muitos casos e em muitos setores, a simplificação do portfólio de produtos ou de serviços, o que é um finding interessante.
como disse há pouco, acho que é importante perceber, e se calhar um pouco já abrindo um bocadinho o ponto para o futuro, mas depois voltamos a ele. Eu acho que é necessário para todas as empresas, para todos os setores, perceber nesta fase realmente o que é que foram mudanças estruturais e o que é que foram mudanças conjunturais. Isso é muito importante porque é um input muito importante para definir a estratégia do futuro, tentar perceber o que é que são coisas que vão voltar ao normal e o que é que são coisas que realmente vão ficar e realmente adaptar as estratégias de supply chain nesse sentido. Só para cobrir agora aqui a área do supply, depois passo a palavra ao Rui. Na área de supply, o que é que aconteceu foi, e aqui realmente a curva da mudança reflete bem o ponto da supply, e eu acho que houve uma fase inicial de, vamos chamar assim, reação rápida e adaptação rápida de várias empresas, de vários negócios, de vários setores. Portanto, houve ali um efeito de quase de euforia, entre aspas, mas houve ali uma fase em que toda a gente colaborou, todas as empresas e seus fornecedores colaboraram no sentido de se adaptar a mudanças muito grandes na questão do mercado, na questão do mercado e da oferta. Eu acho que estamos a atravessar uma fase em que estão a aparecer alguns sinais de que algumas supply chains têm alguns desequilíbrios conjunturais ou estruturais. Isto está escrito na literatura, quem está interessado, quem tiver interesse nisso, é procurar um pouco o conceito de bullwhip effect, portanto quem estudou supply chain sabe o que é, mas basicamente é quando uma mudança ou um sinal do lado da procura, portanto para cima ou para baixo, ou seja, mais procura ou menos procura, mas uma mudança repentina, cria um efeito amplificador em toda a supply chain, portanto, a montante, em toda a relação a montante, e depois fornecedores e fornecedores, que criam uma amplificação muito grande desse sinal e que cria grandes desequilíbrios na supply chain end-to-end. Eu acho que está a ver isso em algumas supply chains e basicamente é algo que, um pouco voltando à questão do conjuntural e do estrutural, é algo que pode ser conjuntural, ou seja, pode ser algo que se equilibra quando a procura voltar ao normal, mas eu estou convencido que em algumas questões vai ser mais estrutural, ou seja, estas supply chains vão ter que encontrar um novo equilíbrio e quando eu falo de supply chain não é só a nossa supply chain, é a montante, todos os fornecedores e toda a cadeia montante, não é? Finalmente, na área da supply, muito interessante, neste último ano, alguns setores e algumas indústrias fizeram eu vou usar a palavra em inglês, não sei se se traduz corretamente em português, mas é pivotar, não é? Ou seja, indústrias que trabalhavam, por exemplo, na área automóvel e que conseguiram muito rapidamente mudar a sua produção e a sua oferta para a área, por exemplo, médica. E o exemplo paradigmático aqui de Itália é a Ferrari, que praticamente em 2 semanas conseguiu mudar de produzir peças para carros, portanto, ultra premium, né? Portanto, em que ali a precisão é super importante, mas realmente os lotes são pequenos e é quase, digamos, mecânica de precisão. Conseguiu em quase 2 semanas mudar para fazer peças para ventiladores, numa lógica totalmente diferente, portanto, de injeção de plástico, de grandes volumes, naturalmente também com requisitos em termos de precisão e de health and safety, mas realmente temos que pensar que uma indústria automóvel com pessoas que estão habituadas a trabalhar em carros, com pessoas que estão habituadas a trabalhar em contexto de engenharia mecânica, de um momento para o outro, tão rapidamente conseguir mudar um mindset de toda uma estrutura produtiva para trabalhar numa área diferente é absolutamente surpreendente. E isto é basicamente um dos pontos que eu acho que vamos falar agora no futuro, que tem a ver com a agilidade de setores e de indústrias. Para fechar, como eu disse há pouco, eu acho que há um grande vencedor, entre aspas, aqui, de tudo o que aconteceu e vai ser o cliente. Eu acho que se o cliente já estava no centro de muitas das coisas que as empresas e os setores estavam a fazer, portanto, o customer centric, não é, como se costuma dizer, eu acho que essa aceleração vai acontecer ainda mais, ou seja, o cliente vai realmente estar no centro de tudo e para nós
profissionais de supply chain, isto é uma mudança de paradigma, ou seja, nós vamos ter mesmo que trabalhar com o cliente final em mente. Portanto, não é suficiente para nós trabalhar com os nossos colegas de vendas e de marketing e pensar que tudo o que eles nos dizem é o que o mercado precisa. Nós, como profissionais de supply chain, vamos ter que ganhar perspectiva e realmente perceber o que é que o nosso cliente final precisa e depois adaptar as nossas supply chains e as nossas estratégias nesse sentido. Um pouco, se calhar mais longo do que eu tinha pensado, passo agora a palavra ao Rui e depois falamos então do futuro. Muito obrigado. Bom dia a todos outra vez. Sobre o que tem acontecido no último ano, eu gostava de partilhar convosco uma visão um pouco macro da situação. Excetuando situações de guerra, normalmente as crises económicas situam-se do lado da procura ou do lado da oferta. Com a Covid tivemos uma situação diferente do habitual, em que tivemos um impacto upstream e downstream, em que foi o impactado tanto a procura como a oferta, e isto criou algumas situações de colapso nas cadeias de abastecimento. Houve consequências diretas disto, houve legislações dos países em que fechavam fronteiras, fecharam economias, situações de políticas de protecionismo, por exemplo, nos equipamentos de medicina e de saúde. Houve uma restrição ao nível dos transportes, das mercadorias, quer a nível de barco, quer a nível de transporte rodoviário, e houve uma mudança das necessidades e dos consumer patterns, tal como o Pedro falou, houve uma mudança do que é que o cliente procura e como é que ele quer receber em termos dos delivery methods. Se nós pensamos assim, será só Covid? A resposta é não. Eu acho que nós tivemos um conjunto de Black Swan events. Temos um problema no canal Suez que foi recente, temos as tempestades no Texas que causaram um problema de abastecimento para a indústria plástica. Hoje em dia aquela metáfora da butterfly é cada vez mais impactante, ou seja, como estamos numa situação de globalização, o que poderá acontecer num país poderá ter um impacto noutros países muito rapidamente num efeito de um tidal wave, vamos dizer assim. Isto provocou algo que foi a vulnerabilidade das cadeias de abastecimento, o que levou a que houvesse vários tipos de resiliência durante este período. Podemos dizer, há várias, focando só em duas, temos a resiliência macro, que foi a resiliência dos Estados, em que os Estados aplicaram dinheiro nas economias, investiram nas vacinas para uma rápida recuperação das economias, para uma rápida mudança de melhoria, isso focando na parte da Covid. Mas isto não resolve também o potencial dos Black Swan Events que não estão fora de questão. Há estudos da NASA que nos últimos 650 mil anos, nós hoje em dia estamos no nível mais alto de emissões de CO2 e os 19 dos anos mais quentes de recorde são nos últimos 20 anos. Portanto, há outras mudanças que vão continuar a gerar estes tipos de incertezas e de Black Swan Events. E o que acontece a nível da resiliência micro foi das empresas, da continuidade das atividades, tal como o Pedro falou, em termos de curvas de aprendizagem, com riscos subjacentes e o efeito bullwhip que tem acontecido constante. Há uma mudança na necessidade do cliente e de toda a cadeia de abastecimento tenta reagir o mais rápido possível, mas depois é o tal efeito chicote do bullwhip que quando chega no final já não sabemos se é bem aquilo que o cliente queria ou não. A importância do supply chain tem sido cada vez maior. Há comunicações, por exemplo, dos diretores da Volkswagen em termos de procurement, que a número 1 prioridade deles neste momento é supply security e a segunda é qualidade. Ou seja, o custo que antes era aqui aquilo mais importante já passa para terceiro patamar e depois vem a tecnologia e vem a sustentabilidade, mas há um foco muito grande no supply security, porque temos que imaginar um carro de 40 mil euros de faturação não poder vender porque falta um componente de 10 euros que vem de Taiwan é muito mau nestas indústrias. E o que estas indústrias querem é ter a segurança do abastecimento para não estar nas notícias, não estar nos headlines. Se olharmos transversalmente a toda a cadeia do supply chain, em termos de planeamento, era difícil planear porque não se sabia se os fornecedores iam trabalhar ou não iam trabalhar. O que é que eles tinham nas suas stocks? Não sabíamos. Havia, por outro lado, a procura com o fecho das economias, nunca ninguém conseguia adivinhar o que é que ia acontecer em termos da procura. Né? Um dia era uma coisa, outro dia era outra. A nível do sourcing,
ou seja, do planeamento não sabíamos o que é que estava na cadeia de abastecimento, a nível do sourcing poderia haver fábricas que estavam a trabalhar, outras que não, e com isto atrasos nas entregas, ou seja, criou aqui mais situações de complexidade. Nas produções das fábricas, esta é uma parte importante, que é, as fábricas são feitas de pessoas e equipamento, numa forma genérica, falando da indústria. E com esta incerteza de se vou ter matéria-prima, se vou ter pessoas e qual é a minha procura, gerou aqui situações da necessidade de muita agilidade nos meios produtivos e muita necessidade de otimizações. Eu acho que as filosofias de Lean e Kaizen vão ser cada vez mais importantes para tirar todas as perdas, focar no valor acrescentado, porque hoje em dia as empresas vão ter que ser muito ágeis para reagir a esta situação. Há um artigo na Forbes muito interessante, porque quando começou a crise, todos nós lembramos-nos dos memes que apareciam na televisão sobre o papel higiênico. Okay? Papel higiênico, havia uma corrida ao papel higiênico. A Forbes escreveu um artigo que nos Estados Unidos tiveram problemas de abastecimento de papel higiênico. E porquê? O papel higiênico tinha 2 canais de distribuição. Tinha o canal Horeca Offices e o canal empresarial, e tinha o canal de casa, o canal doméstico. O papel higiênico para o canal Horeca e para as casas é diferente nos Estados Unidos, enquanto o canal para a casa é double ply, é soft, etc. Para o canal Horeca era single ply. O que aconteceu com o fecho dos hotéis e similares e dos escritórios e toda a gente ir em casa, houve uma falha de abastecimento do outro dito papel higiênico, que é o de casa. As empresas tiveram que reconfigurar as suas produções para voltar a distribuir e normalizar esta situação. Ou seja, algo que houve menos sobre isso, de facto até houve algumas falhas de abastecimento nos Estados Unidos por uma causa tão simples como isto. E o canal de distribuição, quando vai para o canal casa, obriga a que tenha um packaging diferente, um packaging para a marca, para o supermercado, o que também originou muitos problemas. Um deles tem a ver com aquilo que o Pedro falou, que é os SKUs. Cada vez mais as empresas no futuro vão pensar, quero a mesma complexidade de SKUs ou quero minimizar isto para ser mais ágil e mais flexível na entrega? Depois disto, temos a situação dos armazéns e da distribuição, com toda a complexidade que havia em termos de estocagem, se tenho muito estoque, pouco estoque, quais são as barreiras, fronteiras que estão abertas, quais é que não são. E depois temos a questão das vendas, em que as empresas mudaram para satisfazer o cliente, que o Pedro falou, que o cliente mudou a sua forma de comprar, mudaram os seus conceitos, em que passaram do tradicional brick and mortar para uma situação de vendas online, e que isso traz uma necessidade das empresas hoje terem canais de distribuição omnichannel. Já é algo que vai ficar para o futuro e não vai ser uma questão, eu acho que vai ser uma mudança estrutural para o futuro. As dificuldades que houve aqui em termos de cadeias de abastecimento foi ter uma visão clara da cadeia toda, desde a matéria-prima até ao cliente final, o que é que está na cadeia de abastecimento. Creio que vai haver no futuro aqui maior partilha de informação. Como referi, a questão do aumento das flutuações, quer haja material, quer não tenho matéria-prima, quer tenho encomendas, quer não tenho, trouxe algumas dificuldades. A proliferação dos SKUs, como tinha dito, acho que é um dos pontos que poderá ser visto no futuro. O que as empresas fizeram durante esta resiliência, que nós chamamos de resiliência, foi aplicar mais custos, ter mais stocks, mais trabalho com digitalização, com mais remote work. Tentámos a curto prazo todos nós procurar mais fornecedores, mais próximos de nós, tirar melhor visibilidade, melhores lead times, mas isto são tudo situações de curto prazo que foram feitas nesta mudança. Houve um paradigma, se estamos a falar de resiliência e de estabilidade, há aqui também um paradigma que deve-se mencionar, que é a passagem do custo barato e dos just-in-time models para modelos de estabilidade e resiliência. Neste momento, para fazer face a isto, as empresas tiveram que, de certa forma, esquecer o modelo low cost em si. Não quer dizer que vai acabar a globalização, nem as compras da Ásia. Acho que vai haver um reequilíbrio no futuro. E cada empresa, em cada indústria, vai ter que encontrar o seu reequilíbrio. E passou-se para um modelo de mais estabilidade, mais resiliência, que foi a única forma que as empresas a curto prazo tiveram para fazer face a isto. Isto com investimento. Hoje em dia,
Queria partilhar convosco também a questão do shift da Ásia, ou seja, se vai mudar, se isto agora mudou e vamos começar a produzir tudo na Europa. Não vamos. Temos um exemplo claro disso, a questão das máscaras de segurança que nós usamos. Toda a gente achava que, não, agora vamos começar a produzir na Europa, isto vai ser... Não, passado uns meses, a maioria dos países e dos Estados estão a comprar na Ásia porque é mais barato. Okay? Portanto, vai ser ter encontrar aqui um equilíbrio no futuro que ainda está para ver qual é que é. O que vi as empresas, antes de ir para o futuro, hoje em dia já estão a fazer é uma diversificação maior da cadeia de abastecimento. Estão a criar supermercados de abastecimento para ter alguma resiliência. Isto é um custo. E estão a trabalhar a ter melhor visão end-to-end. Já falei no model do Sales, Operations and Planning no outro dia. E estão a tentar tirar vantagem dos processos de automação e dos processos inovadores que existem hoje, para ser essa mais flexibilidade, mais ágil, e pensar no produto no seu total. E existe aqui um trade-off claro, que é entre a produtividade e a flexibilidade, em que entra aqui a questão dos SKUs, porque eu acho que as empresas no futuro vão tentar streamline um pouco os produtos para ser mais eficaz na resposta. Isto é uma visão macro do que aconteceu até agora e onde estamos hoje. Agora passo a palavra ao Pedro para ver a sua visão do que é que vem a seguir. Vou acrescentar aqui 2 ou 3 pontos, acho que são um pouco complementares. Em primeiro lugar, queria começar por um ponto de liderança de pessoas. Muitas das pessoas que nos estão a ouvir provavelmente lideram equipas, remotamente ou não. Estamos há um ano a trabalhar todos juntos, mas todos separados. Portanto, há aqui um desafio novo. Eu tenho falado com muitas pessoas, muitos líderes, para aprender. Portanto, eu quero aprender como é que se lidera neste novo normal, neste novo contexto. Tenho falado com muita gente para perceber como é que mantemos as equipas unidas, como é que as mantemos motivadas, alinhadas. Uma das coisas que basicamente tem sido um ponto absolutamente claro em todas estas conversas é que toda a comunicação que nós fazíamos antes do Covid temos que multiplicar por 3. Ou seja, se tínhamos uma reunião semanal, temos que ter 3 ou mais. Se tínhamos basicamente town halls ou debriefs para um grupo enorme de pessoas mensais, temos que fazer 2 ou 3 por mês. Temos que fazer check-ins informais com a equipa. E, portanto, a comunicação aqui é muito importante do líder para a equipa e vice-versa. Uma das coisas que é fundamental, eu sou fundamentalmente obcecado por focalização e simplificação. E uma das coisas que o Covid me veio ajudar foi que uma das coisas para manter as pessoas absolutamente motivadas, focalizadas, é simplificar a missão, simplificar aquilo que estamos a medir, aquilo que queremos alcançar, portanto, dar foco. Portanto, em vez de estarmos a medir 10 ou 20 KPIs, temos que medir 3 ou 4. Antes de decidir os 3 ou 4, temos que perguntar ao negócio claramente quais são os 3 ou 4 que temos que medir. E eu faço aqui uma distinção entre que são KPIs mais operacionais, coisas que todos nós, supply chain, gostamos de medir, não é? Todas as máquinas gostamos de medir isto e aquilo, mas realmente para o negócio, se calhar há só 2 ou 3 KPIs que realmente interessam. Portanto, tem a ver com níveis de serviço, tem a ver com custo, tem a ver provavelmente com capacidade de responder a novos produtos. Portanto, é isso que nós temos que nos perguntar a nós próprios. É o que é que o negócio, o que é que as vendas, o que é que o marketing, o que é que a nossa comissão executiva espera que a supply chain entregue. E depois fazer isso extremamente claro para as nossas equipas, alinhar toda a gente em torno destes objetivos. E depois outra coisa que é muito importante, que é criar um ambiente de segurança para as nossas equipas. Isto é um ano absolutamente incrível de contexto VUCA, não é? Portanto, nós pensámos que o VUCA já era um nível alto antes da pandemia, mas com a pandemia realmente redefinimos um bocado o que é a definição de VUCA, não é? Portanto, estamos a trabalhar com níveis altíssimos de volatilidade, complexidade, etc. E, portanto, é preciso criar um contexto de segurança para que as equipas trabalhem, decidam, não tenham medo de errar e aprendam rapidamente e decidam novamente. Portanto, é um pouco isso.
E como líder, nós temos uma responsabilidade. Para mim, liderar é uma escolha. Portanto, ninguém com algumas exceções, se nascemos na realeza, não é? Mas não, penso que não é o caso. Liderar é uma escolha que nós fazemos e podemos decidir liderar ou, se não queremos, não liderar. Este é um primeiro ponto que tem mais a ver com a liderança. Depois, queria só fazer um bocadinho a ponto com o que tu disseste, Rui, em termos da agilidade e da resiliência. Eu acho que isso vai ser, e o Filipe está a aparecer, quer dizer que temos 5 minutos para acabar, é isso? Dá-me aí uma indicação. Tempo, é o polícia do tempo, sim. Deixa-me só terminar este ponto e depois vamos para as perguntas. Exatamente. Ok. Um conceito muito importante que é, eu acho que é preciso nós termos o conceito de agilidade e resiliência ao mesmo tempo como 2 objetivos estratégicos. E as 2 coisas são complementares, mas às vezes colidem em termos de prioridade. Ou seja, a agilidade para mim tem muito a ver com capacidade de acelerar, desacelerar, mudar de direção. A resiliência tem muito mais a ver com uma questão de médio e longo prazo, ou seja, preparar a nossa supply chain para o futuro. E estes 2 objetivos nem sempre são, às vezes há conflito entre eles, mas temos que trabalhar, temos que ter estratégias e temos que ter planos para trabalhar os 2 em simultâneo. Mas no final, um último ponto, só para, e depois passo ao Rui, que é, não se esqueçam do tema de sustentabilidade. Eu tenho ouvido aqui tenho ouvido discussões de que a sustentabilidade está a perder importância porque realmente voltamos um bocadinho ao custo e à resposta. A sustentabilidade é importante, encontrem o vosso caminho, tenham uma estratégia de sustentabilidade totalmente alinhada com o negócio e não desistam, porque se vocês pensam que têm uma escolha hoje, entre fazer e não fazer, daqui a 1 ano ou 2 não há escolha nenhuma, vocês têm que fazer. Portanto, tenham um plano para a sustentabilidade, façam o que faz sentido para o vosso negócio, mas não desistam e persigam este objetivo. E agora passo ao Rui e depois... Vou tentar, já que está ali o Filipe e o tempo começa a ser limitado, vou tentar ser o mais breve possível. Na visão para o futuro que tenho da cadeia de abastecimento, eu creio que as empresas têm que fazer um design claro, desde a matéria-prima até à revida do produto, ou seja, o ciclo não final, mas o que é que eu posso incorporar novamente do produto. Isto tem que ser visto de uma forma macro, tem que ser objetivos claros dentro do topo das empresas e desdobrar através de um sistema de Ocean Canary de quais é que são, cada área vai participar aqui. O que eu diria é que não existe soluções baratas, não existe soluções ideais, cada empresa vai ter que fazer a sua própria análise e incorporar dentro da sua análise o que vê como importante para o seu negócio. Os riscos foram todos identificados até agora? A resposta é não. Dei o exemplo das emissões de CO2, dos anos de calor, temos a globalização e os riscos virais continuam, existem os Black Swan Events, continuam como a acontecer com alguma irregularidade ou irregularidade, vamos dizer assim. Irregularidade é a palavra mais adequada porque não existe nenhum momento em que se espera que aconteçam. Existe aqui os fatores STEEP, que é o Social, Technological, Economical, Ecological e Political, que continuam no mundo todo a mudar todos os dias. E estas mudanças obrigam as empresas a ter uma visão mais abrangente do negócio. No que estamos a falar aqui, em termos das próximas etapas para a cadeia de abastecimento, que vejo importante incorporar a nível da gestão do topo, é maior visibilidade, mais partilha de informação. Falei no modelo SIOP da outra vez, falámos juntos. Tem que haver aqui um mapeamento claro, identificação dos riscos e quais são as suas alternativas. Environmental Society Governance, nós temos que pôr a sustentabilidade desde a compra de matéria-prima até ao ciclo final do produto como algo a incorporar nas estratégias das empresas. Isto hoje em dia na indústria automotiva já está a ser medido. Os clientes já estão a exigir isto. Já não passa a ser algo que é escolha, mas passa a ser algo que é integral. As empresas continuam a ter as suas estratégias de continuidade, de planeamento de contingência, têm que repensar o tema Ásia e China. Quando falei com o Pedro e com o Filipe no outro dia, dei o exemplo de uma multinacional japonesa, Sairen, que para abastecer um produto específico de vinil artificial na Europa, já tem um plano concreto, avançar com investimento na Hungria, em que eles vão investir localmente na Europa para abastecer o mercado europeu.
Ou seja, os capitais movem-se, não ficam estáticos. As empresas começam a gerir a situação e pensar no futuro e creio que aqui vai haver uma maior localização das cadeias de abastecimento. Se vai ser um completo abandono da Ásia? Não. Mas vai haver aqui uma maior regionalização dessas situações. E o foco continua a ser na redução dos lead times. Como falámos também, existe a questão dos SKUs, e dentro dos SKUs temos os produtos commodities e tailor-mades. Okay? E eu creio que cada empresa vai ter uma estratégia adequada a cada um deles. O grande desafio que eu tenho para os colegas que estão aqui hoje é pensarmos num whiteboard, pensar qual é o value stream design, o supply chain design que eu quero no futuro em termos de valor para a minha empresa e desenhá-lo de início, desenhá-lo, termos a capacidade de dizer assim, não vou fazer como fiz até agora, vou pensar e vou ver o que é o ideal. Porque hoje em dia, se eu quero fazer o que já fazia, mais vale abrir um museu. Com as mudanças constantes que existem no mundo, temos de ter essa agilidade. O segundo desafio que ponho para as empresas de várias dimensões, de média dimensão, grande dimensão e também pequena dimensão, de uma forma ou de outra, é incorporar no C-level structure um Supply Chain Officer e um Risk Officer. Um Chief Supply Chain Officer hoje em dia ajuda na redução do riscos, a identificar, trabalhar nessas áreas. Temos grandes exemplos, temos o Tim Cook, que é hoje o CEO da Apple, que o background dele é em Supply Chain Management. Temos a Marie Barra, que é CEO da GM, que o seu background também é Supply Chain. Eu creio que é importante as empresas começarem a pensar de forma diferente. Não, vou dar a isto uma importância diferente. Se vou criar um Chief Supply Chain Officer, ou pelo menos vou ter essa job description alocada a alguém na organização, para claramente identificar e trabalhar na redução de riscos. Um Chief Risk Officer tem a ver com todos os riscos que estamos a identificar aqui, que são subjacentes à cadeia de abastecimento e não só. São riscos legais, são riscos de continuidade de negócio, com estas mudanças constantes. Acho que aqui tem que haver essa mudança de paradigma de gestão de topo para incorporar nas organizações. Outro conselho que direi, e eu próprio estou a fazê-lo de uma forma ativa, é falar com os competidores em tempo adequado. Okay? Tudo pode acontecer. Mais vale termos uma relação efetiva e saber quem são os nossos competidores, quem são os nossos concorrentes. Vamos apertar a mão a eles, saber quem são, saber como é que podemos trabalhar em conjunto no futuro nestas situações para mitigar e reduzir riscos. Eu resumia só umas frases muito simples, que supply chain para mim é termos uma forma de negócio que dê continuidade, dê garantias de negócio, desde o desenvolvimento do produto até a entrega final dos produtos em produção e que tire as empresas dos highlights. Ou seja, um bom supply chain não é aquele que está na televisão. Okay? Um bom supply chain é aquele que não está, é aquele que as empresas estão a entregar o produto a tempo e horas no meio destas dificuldades. Okay? E eu acredito que tem que haver essa mudança paradigmática de gestão e incorporar o supply chain officer ou a função dentro da cúpula das organizações para ter esta visão 360 graus do negócio, okay? Por forma a serem mais ágeis, mais flexíveis no futuro. Desenvolver de raiz da forma que seja capaz. Eu estou a ver empresas do ramo automotivo e outras vão começar a desenhar os carros, a olhar onde é que vem a matéria-prima base, onde é que está o final, quais são os diferentes processos aqui no meio. Há tipologias de investimentos em equipamentos que vão reduzir os meus consumos, em que eu possa ser mais sustentável. Está a haver esta mudança. E o importante que eu acho é que vamos fazer partes desta mudança. E como é que todos podemos contribuir? Obrigado, Rui. Desculpa interromper-te, nós estamos de facto já muito em cima da hora. Nós tínhamos aqui uma pergunta do Fausto Figueiredo. De alguma forma, Rui, tu já tocaste no tema. Portanto, Pedro, eu tinha aqui 20 segundos para ti e falava um bocadinho desta deslocalização da produção em massa, de facto, do continente asiático para outras geografias mais próximas do local de compra. Como é que tu vês isso, dada a indústria onde tu estás inserida, onde estás inserido? Muito rápido, está bem, Pedro? Olha, Filipe, sinceramente não acho que seja um movimento em grande escala. A única coisa que pode acelerar isso é se houver regulamentação ao nível de Estados, em alguns setores específicos, que decidam que deve ser feita a localização, por exemplo, do fabrico
medicamentos ou outras coisas. Porque o problema é que as supply chains são tão complexas que nós podemos tentar fazer nearshoring do nosso fornecedor do primeiro nível, mas depois os fornecedores de segundo e terceiro nível vão estar na Ásia na mesma. Portanto, É verdade. eu vejo mais isso no contexto de uma gestão de risco em que há outras opções. Portanto, o nearshoring é uma das opções. É verdade. Mas não acho que seja algo que vá acontecer assim de uma forma muito drástica, a não ser que haja leis ou regulamentação de governos que decidam top-down o que fazer. Taxas de carbono, por exemplo. Exatamente. Muito bem. Rui, Pedro, obrigado, muito obrigado pela partilha. Os vossos 30 minutos voaram, passaram a 40 minutos, mas foi bom, foi muito bom. Obrigado por estarem connosco. Se conseguirem, fiquem até pelo menos ao final do primeiro bloco, ou durante o dia, naturalmente, porque depois no final do primeiro bloco temos ali uma pequenina surpresa e eu acho que vocês vão gostar, está bem? Grande abraço aos dois, está bem? Obrigado, Pedro, obrigado, Rui. Tá? Muito obrigado, obrigado. Tiago Fernandes, creio que já estás connosco. É a próxima conferência, vamos ouvir falar de resiliência na supply chain. Tiago, os próximos 10, 12 minutos são teus, força. Falta-me dizer que o Tiago é Senior Solution Sales Executive da SAP e é um homem de Digital Supply Chain, é isso, não é? É isso mesmo, bom dia a todos. Conseguem-me ouvir bem? Estás-me a ouvir bem? Perfeitamente. Bem, força, Tiago. Uma forma de começar esta grande conferência, falando um bocadinho sobre a resiliência de supply chain, porque de facto nós não combinamos isto, mas é precisamente o tema que eu vou falar hoje, explicar-vos aqui um bocadinho e tentar aprofundar os conceitos que foram explicitados e muito bem explicitados aqui pelo Pedro e pelo Rui. Não sei se já conseguem ver a minha apresentação, ajuda-me, Filipe. Sim, perfeito, Tiago, força. Sim. E pronto, no fundo é sempre um prazer estar aqui na comunidade de supply chain, sendo eu uma pessoa trabalhando nestes setores mais do lado da digitalização. A SAP tem tido um posicionamento de precisamente tentar ligar todos estes pontos que foram falados nas intervenções anteriores, de forma a tornar e a criar e a contribuir para que as cadeias de abastecimento globais sejam mais resilientes e sejam também mais sustentáveis. E eu começaria a minha apresentação com uma pequena provocação. Portanto, estas coisas da supply chain são realmente estranhas. E quem o diz não sou eu, é o Sr. Elon Musk, que é a personagem que nós conhecemos nos dias de hoje, mas de facto ele tem alguma razão na forma como diz isto, porque de facto gerir supply chains e estando dependente daquilo que é uma cadeia de abastecimento global, muitas vezes pode nos trazer constrangimentos na forma como queremos servir os nossos clientes e ter, de certa forma, as nossas empresas verdadeiramente sustentáveis. E isto são alguns exemplos de, para produzir e para colocar um produto em casa do cliente, a forma como eu tenho espalhada toda a minha cadeia de abastecimento é de facto preocupante. Porquê? Porque de facto estou exposto a vários fenómenos que não controlo, são completamente adversos e que de facto poderão ter um impacto, alguma disrupção naquilo que é o abastecimento normal de uma cadeia de abastecimento. E isto se aplica a indústrias de processo, a indústria dos produtos de consumo, a indústria, por exemplo, dos combustíveis, mas também à indústria discreta, à indústria de componentes, à indústria dos componentes eletrónicos, e isto tem muito impacto, muitas vezes, na forma como nós, hoje em dia, tentamos planear a nossa supply chain. Isto, de facto, o facto de estarmos verdadeiramente globalizados, de termos muita dispersão na própria cadeia de abastecimento, estamos, obviamente, sujeitos àquilo que são os fatores externos que todos conhecemos, como, por exemplo, a volatilidade no supply, os atrasos nas entregas, a paragem, por exemplo, de fábricas, mas também há outro determinado tipo de fenómenos que nós não controlamos e que, de facto, têm um impacto brutal naquilo que é o supply chain a nível global. O exemplo mais recente que tivemos foi precisamente o bloqueio do navio no Canal do Suez. De facto, impactou imenso a forma como eram distribuídas as cargas para o continente europeu e, de facto, ficamos muito dependentes de ter estes meios de transporte estarem a vir todos da Ásia, porque impacta muito a forma como nós
depois temos que suprimir a procura que vem do lado do cliente. E muitas vezes, então, o que se nota é que até ao Covid nós tínhamos cadeias de abastecimento muito reativas, estávamos excessivamente expostos àquilo que é a deslocalização, e então isso tem impacto muito grande quando temos estes efeitos adversos. Eu tomei nota aqui os Black Swan Events, que o Rui dizia bem, e que de facto tornam as cadeias de abastecimento muito pouco eficazes e muito reativas. Qual é o caminho que a SAP preconiza para este tipo de abordagem e para termos resiliências muito mais, supply chains muito mais resilientes? Tem a ver com a digitalização de processos. Portanto, nós o que preconizamos é que cada vez mais os processos dentro da supply chain têm de ser verdadeiramente digitais. E quando eu digo digitais, não é meramente utilizar reuniões virtuais ou então ter digitalização de documentos. Não. O que nós pensamos em processos digitais é precisamente aquilo que o Rui e o Pedro diziam, é pensar quem é que é o nosso cliente, como é que eu vou desenhar a minha supply chain e ter uma estratégia digital para os produtos. Hoje em dia, os produtos têm que nascer digitais, ok? E isto, e eu vou-vos mostrar alguns exemplos mais à frente, elencam muito naquilo que nós podemos fazer no conceito depois de servir o cliente. Ter uma estratégia digital para o produto nascer digital, agora cada vez mais ao advento dos digital twins, e isto tem de facto muito impacto em garantir a resiliência da supply chain. O primeiro ponto tem a ver com o balanceamento entre aquilo que é o fornecimento das grandes cadeias globais e dos fornecedores globais e também aquilo que é o fornecimento local, mais próximo. E isto implica ter plataformas de procurement completamente integradas com aquilo que são depois os processos de negócio, de forma a que eu crio o conceito de rede e que consiga ter quase, de certa forma, backups para que eu tenha a minha cadeia de abastecimento completamente coberta, mesmo que não consiga ter preços mais baixos no fornecimento das minhas matérias-primas, tenho pelo menos alguns backups que me permitem ter a minha cadeia completamente abastecida. Outro aspecto importante que está a ser cada vez mais utilizado tem a ver com aquilo que é o planeamento. O Rui dizia, cada vez há uma preocupação grande entre aquilo que é o Sales and Operations Planning, e é de facto uma tendência, as grandes organizações cada vez mais começam a ter e a usar metodologias estruturadas de Sales and Operations Planning, mas também querem começar a ter ferramentas que lhes permitam fazer simulações, fazer previsões, estudar cenários de volatilidade elevada. E isto impacta muito na forma como depois tomamos decisões no contexto da produção. Depois, com o advento da indústria 4.0, a grande vantagem que vai trazer é que nós trazemos aquilo que é um planeamento sincronizado. Eu, a todo momento em que estou a planear, estou a ver exatamente qual é a performance da minha fábrica e se eu não vou ter disrupções na minha capacidade produtiva. E quando estou a balancear aquilo que é a procura e a minha oferta, eu levo em linha de conta a minha capacidade instalada, a minha capacidade de produção para isso. E isso implica ter o mundo corporativo, o mundo dos ERPs ligado às minhas operações de shop floor, de forma a que eu consiga visualizar uma fonte de informação única. Outro aspecto importante tem a ver com a otimização dos níveis de inventário, que também foi falado na sessão anterior. Portanto, cada vez mais, para termos resiliência na minha supply chain, começa-se a criar muito aquilo que é os conceitos de buffers, de ter estratégias de stock muito bem definidas, níveis de inventário altamente otimizados, porque eu tenho que garantir níveis de serviço depois a jusante quando estou a abastecer os clientes. Outro aspecto relevante para garantir esta resiliência tem a ver com aquilo que é a socialização da supply chain. Isto é, quero eu dizer com isto o quê? É a possibilidade de eu criar redes de negócio, redes de transporte, redes de fornecedores,
todos a trabalhar debaixo da mesma informação. E isto, de certa forma, desmaterializa muito o processo transacional normal de trabalho com este tipo de entidades. E depois o último ponto tem a ver com a perdição. Eu garantir que, de facto, tenho equipamentos que me estão constantemente a produzir e que não têm falhas, ou que pelo menos eu consiga antecipar as falhas. E isto consegue-se com tecnologia. Cada vez mais a ciência de dados está a ajudar-nos a fazer previsões da disponibilidade dos meus equipamentos, das minhas máquinas, de forma a garantir que, de facto, a minha cadeia não para e trabalha de forma eficaz. Dar-vos aqui alguns números. O número que eu acho que é extremamente relevante é que 44% das grandes empresas nos Estados Unidos, as que faturam acima de 1 bi, já começam a adotar ferramentas únicas para gerir toda a sua cadeia de abastecimento, de forma a terem uma visão global de todas as suas operações, desde aquilo que é a concepção do bem, do produto ou do serviço, até à operação da minha linha de produção, tudo numa única fonte de informação, porque de facto eu consigo estabelecer depois aquilo que é uma capacidade de prever e antecipar fenómenos que possam ter problemas na minha supply chain. Outro aspecto importante que também foi falado foi a capacidade de interligar estes 4 pilares, portanto, o planeamento sincronizado em todas as linhas de supply chain, eu a todo momento cruzar aquilo que é a minha previsão de vendas com a minha capacidade de entrega, aquilo que é a prever a entrega das minhas matérias-primas e perceber a todo momento quando é que eu vou colocar produtos em casa do cliente, é algo que está a a ganhar importância e relevância, porque de facto nós queremos prever mais atividades. Depois já falei também na área da indústria 4.0, as redes de negócio para colaborar com todos os membros da cadeia de valor e termos a cadeia de supply chain cada vez mais sustentáveis e de forma também a pouparmos o meio ambiente. Que desafios é que existem na área de design, na área de concepção? Cada vez mais, e tal como o Pedro dizia, eu tomei nota disso, foi nós, quando estamos a conceber um novo produto, temos que nos sentar com o cliente. E quando eu desenho um produto, tenho também desenhar aquilo que é a sua supply chain associada ao abastecimento desse produto aos clientes. E isto implica ter ferramentas de colaboração que permitam ao próprio cliente dar o seu feedback para contribuir para o desenvolvimento do produto e que depois essa concepção seja automaticamente integrada naquilo que é os dados mestres, os dados da informação do próprio produto, de forma a que eu tenha um nível de simplificação elevada e a todo momento da cadeia eu consiga exatamente perceber o que é que está a acontecer com este tipo de produto. Isto são alguns números e as principais áreas que de facto contribuem para atingir determinado tipo de benchmarks, nomeadamente eu destaco a parte dos produtos digitais, criar produtos cada vez mais digitais, perceber ou não se estão de acordo com as normas, de facto trazem ganhos à sustentabilidade da própria supply chain, que são muito grandes e as organizações estão a beneficiar com isto. Alguns exemplos de novos modelos de negócio, o caso da Syngenta, que é um grande fornecedor da indústria da agricultura, que para além de fornecer aquilo que são os produtos, está a criar serviços de aconselhamento aos agricultores muito baseados, por exemplo, naquilo que são as previsionais da meteorologia, questões relacionadas com a doença, está a introduzir tecnologia e ao mesmo tempo que está a oferecer serviços, produtos, está também a oferecer serviços de consultoria de forma a que fidelize ainda mais os seus clientes. Outro exemplo tem a ver, por exemplo, com a indústria da defesa. Cada vez mais as indústrias discretas estão a criar aquilo que são os digital twins, aquilo que são informação digital de um ativo físico ou de um bem físico, de forma a que possa ser consumido nas etapas posteriores da própria supply chain, nomeadamente na área do fabrico, mas também na área da operação. Do ponto de vista do planeamento, a principal preocupação, e eu noto nas conversas que vou tendo com empresas em Portugal, ainda falta maturidade no conceito de planeamento, naquilo que é
um processo de vendas e operações. Hoje em dia ainda estamos muito dedicados em planear as operações do fabrico e esquecemos muitas vezes de fazer aquilo que é um forecast de vendas, assente não em histórico, mas por exemplo assente em estatística, assente em previsões. Porquê? Porque é isso que nos vai permitir reagir a momentos de volatilidade que vamos tendo ao longo do tempo e cada vez são mais frequentes. Isto tem muito impacto, muitas vezes, naquilo que é a tomada de decisão. E hoje em dia, quem gera supply chains tem que ter ferramentas que lhes permitam modelar cenários previsionais, muitas vezes com o acesso aos dados e a utilizar a tecnologia, por exemplo, de machine learning, aquilo que vamos aprendendo com o sistema, mas também ter visibilidade a todo momento de todas as etapas da minha supply chain. E isto são alguns exemplos de grandes empresas mundiais. Por exemplo, a Kellogg's usa uma ferramenta da SAP para prever aquilo que é as suas vendas e operações em todo o mundo e ajustar aquilo que é a oferta e aquilo que é a procura em toda a sua cadeia de abastecimento. Mas também outras empresas, agora no ramo do aço, que de facto usam e têm cada vez mais preocupação com aquilo que são os sales forecasts, a redução de inventários e também a colocação de produtos no mercado, garantindo que de facto existe capacidade de produção nas suas instalações. Ao nível do fabrico, um dos grandes desafios, e com a introdução da indústria 4.0, o que se está a tentar introduzir no mercado, e a SAP tem sido também corresponsável por isso, é ter uma visibilidade global a todos os níveis da organização, principalmente nas organizações que são produtivas. Nomeadamente perceber ao nível global, ao nível da fábrica, ao nível da linha de produção, perceber que informação é que eu posso recolher, se consigo antecipar, qual é a performance entre fábricas, se estou a ter ou não problemas que me estão a levar a atrasos na minha oferta de produtos, e isto implica, de facto, eu ter uma visão top-down de tudo o que está a acontecer na minha cadeia de produção. E isto implica, e traz ganhos, obviamente, ter uma estratégia deste género, de facto, naquilo que é a operação e nos níveis de eficiência que eu consigo ter na minha cadeia de abastecimento. Portanto, só para dar-vos um exemplo, isto é um benchmark da SAP, empresas que adoptem aquilo que é o Connected Manufacturing têm até ganhos de 40% na sua operação. E se nós avaliarmos isto ao nível financeiro, de facto os ganhos são enormes, são grandes e trazem também muitos ganhos de eficiência. Estou mesmo a terminar, Filipe, portanto já vi que apareceste aí. Portanto, só alguns exemplos de empresas que estão a adotar este tipo de abordagem. Portanto, a Faurecia é um bom exemplo disso. Está com um grande programa de indústria 4.0 com ferramentas da SAP. Tem também outra empresa de outra área de indústria alimentar, a Zentis, de facto está a ligar aquilo que é o mundo da concessão dos produtos alimentares com o mundo da produção, garantindo a todo momento a traçabilidade dos produtos que produzem e depois ligar isto ao mundo mais da logística de execução, o mundo da gestão de transportes, o mundo da gestão de armazéns, e também a parte da entrega. Portanto, a parte da entrega é fundamental. Cada vez mais, hoje em dia, nós temos que interligar aquilo que são as operações fabris com as operações de expedição, seja na área dos armazéns ou na área dos transportes. E cada vez mais a SAP tem ferramentas que ligam estes dois mundos e estamos a fazer esse trabalho. Cada vez mais os clientes estão a pedir para nós a todo momento quase que irmos abastecendo, termos os operadores de armazém terem visibilidade daquilo que é, por um lado, a produção e por um lado aquilo que é a capacidade de transportar produtos, de forma a que otimizem cada vez mais aquilo que são as operações de armazém. Alguns exemplos, portanto, grandes empresas de retalho, a Kells, a Foodstuffs, que têm preocupações verdadeiramente nestas áreas. Temos alguns exemplos também em Portugal nestas áreas, não os posso divulgar, não são referências oficiais, mas que de facto também têm o mesmo nível de preocupação. E depois a última parte tem a ver com a área da operação, tem a ver precisamente com a forma de eu conseguir prever falhas nos meus equipamentos, falhas na minha capacidade produtiva
e isto está a levar, de facto, a que empresas que tinham um modelo de negócio tradicional comecem a olhar para esta área da operação como um novo modelo de negócio. Caso, por exemplo, da KUKA, que produz aquilo que são os robôs industriais, que permitem automação, está quase, no fundo, a monitorizar aquilo que são os movimentos, aquilo que são as operações dos robôs que vendem aos clientes, de forma a garantirem também um compromisso de disponibilidade destes equipamentos em casa dos clientes. E muitas vezes os próprios contratos que estabelecem já são baseados na disponibilidade e não no bem. E isto, de facto, traz muitos ganhos de eficiência e conseguimos ter aquilo que é uma cadeia interligada nesta área. E, portanto, com isto termino. Eu estarei às 10h45 numa mesa redonda com 2 convidados especiais, o Luís Faustino da Simoldes e o Pedro Costa. Juntem-se a nós e obrigado, Filipe, mais uma vez por este convite. Nada, Tiago, obrigado nós, obrigado pela partilha e de alguma forma até por teres conseguido dar sequência e muito, muito acertada de facto àquilo que o Pedro e o Rui tinham feito na primeira sessão. Já nos vemos nas Time for Business, não é, Tiago? A partir das 10h45, um grande abraço, obrigado. Obrigado. Até já então. E vamos para o último momento deste bloco da manhã. É aquele que pega no tema da conferência Reequilibrando Eficiência e Risco nas Cadeias de Abastecimento, mas traz aqui a visão dos CEOs. Temos o Francisco Rocha da Capgemini, o Francisco é Service Delivery Senior Manager da Capgemini e vai estar de alguma forma a conduzir a conversa. E connosco vamos ter o António Brasil, CEO do Grupo Pinto Brasil, o Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade de Água de Monchique e a Alexandra Almeida Gonçalves, CEO da Mendes Gonçalves, que já estão comigo, com certeza. Bom dia a todos. Sim, senhor. Bom dia, Sim. Filipe. Olá, Francisco. Estamos aqui com 10, 12 minutos de atraso, Francisco, portanto vamos terminar também com esses minutinhos mais à frente, já agora para sermos justos. Força, os próximos minutos são vossos. Obrigado a todos e boa sessão e boa partilha, boa conversa, está bem? Até já. Ok. Olha, Filipe, bom dia a todos. Eu vou aproveitar por começar já por uma pequena apresentação, antes de dar passo aos restantes. O intuito é só fazer um pouco o set da page e, como conhecem, aqueles que nos acompanham já há algum tempo, nós temos um conjunto de estudos, ou lançamos um conjunto de estudos anualmente, e desta feita queria só mencionar 2 ou 3 pontos de 3 deles. Um deles tem a ver com Francisco, não sei se nos estás a ouvir, deixámos de te ouvir a ti. Era muito mais... Olá. Francisco, cortámos, não sei se agora? estás a... Sim, agora força. sim? Okay. Sim, força. Portanto, estava a dizer que o primeiro tem a ver com as compras contactless. Aqueles que viajamos um pouco pelo estrangeiro já víamos uma explosão na utilização de compras contactless, que em Portugal ainda não tinha chegado ao mesmo nível e precisamente dentro deste momento houve uma grande aceleração. Este é um primeiro estudo onde aborda essa temática e, nomeadamente, faz uma expectativa, uma visão da expectativa de várias empresas localizadas por país, e é interessante ver que afere-se que há uma expectativa grande de crescimento na época com o Covid, mas que mantém a tendência no pós-Covid, ou seja, que ainda, apesar de todo o crescimento que se dá durante o Covid, no pós-Covid, espera-se que ainda se continue a crescer radicalmente esta experiência. Outra abordagem é entender por setor um pouco as organizações em que esperam que as práticas de contactless sejam cada vez mais relevantes
na sua atividade diária. Obviamente vemos que há atividades ou setores que são mais moderados, mas há outros setores onde há um crescimento muito significativo. Um outro estudo diferente tem a ver agora com o sentimento dos clientes e com o comportamento na área do consumo e do retalho. É interessante observar a percentagem de clientes e o modo como se esperam interagir com as lojas físicas, ou seja, 59% antes do Covid via que tinha muita interação com as lojas físicas. Durante no cenário atual, obviamente há uma diminuição drástica dessa interação intensiva, mas que volta a recuperar algo durante os próximos 6 a 9 meses, mas não ao mesmo nível de antes. Paralelamente, se nós formos a analisar o número de interações online com os canais de retail, vemos que onde estávamos cresceu com o cenário atual, mas vai continuar a crescer. Ou seja, há uma expectativa de que estas tendências vieram para ficar. Estas tendências também estão a levar a aparecer um conjunto de ecossistemas disruptivos ou complementares. Antes, no primeiro painel, se falava disso, das coisas que são ou eram tradicionalmente vistas como incompatíveis e que se estão a começar a compatibilizar. Vemos, por exemplo, grandes produtores a associarem-se a marketplaces para fazerem o seu e-commerce. Vemos também parcerias entre produtores de alimentação com plataformas de entrega e a avançarem cada vez com mais produtos e com mais soluções, mas também vemos aqueles serviços mais clássicos de distribuição ou menos clássicos como o Uber de distribuição a associarem-se diretamente com retailers para fazer entregas em casa e já não termos só as entregas baseadas num conceito mais convencional. Por último, e o último estudo aborda as questões da sustentabilidade, que também foi de alguma forma abordada no primeiro painel, nomeadamente na questão de começarmos a pensar de uma forma mais sustentável ou sustentável toda a supply chain, desde o momento em que começamos a desenhar os produtos ao momento em que os estamos a produzir, a distribuir, a equacionar todo o fim de vida, todo o seu fluxo de reparações e, por último, a parte inclusiva do marketing e todo o packaging associado. Portanto, eu não tomo mais tempo em termos de ocupar aqui vou só parar a partilha. E para dar passo, antes de mais dar passo ao Vítor, ao António e à Alexandra, sobretudo para já perguntar um pouco que impactos é que vocês sentiram mais na pele. Já sabemos que vocês representam setores diferentes de atividade, portanto, de alguma forma as coisas não são exatamente iguais, ok? Portanto, se calhar, não sei qual de vocês quer avançar primeiro, mas se calhar Vítor, como de alguma forma alguma proximidade com o setor da Alexandra, e depois deixarmos aí o António mais no meio, já que é um pouco mais diverso. Antes de mais, muito bom dia a todos. Muito obrigado ao Filipe e à Supply Chain Magazine por convidar a Sociedade Agro Mochico para participar neste fórum.
Efetivamente, eu acho que o efeito da pandemia foi transversal a todas as empresas. Os impactos aconteceram, foram inevitáveis. Eu acho que aqui o segredo foi, e as empresas portuguesas acho que mostraram isso de uma forma muito clara, a capacidade de se reorganizarem, a capacidade de resiliência que demonstraram, sobretudo no setor que eu, no fundo, estou integrado, o setor alimentar, mostrou efetivamente uma capacidade de resposta, sendo um setor que foi tomado, e bem, como essencial na resposta à própria pandemia. Foi um setor que respondeu muito bem aos desafios que foram colocados de um dia para o outro. E, portanto, acho que demos provas, e sobretudo as empresas portuguesas, eu acho que estão de parabéns, fizemos um esforço hercúleo, e quem está neste setor e noutros setores, mas eu falo do setor que conheço, foram momentos muito difíceis, muitas incertezas, realidades que mudavam de um dia para o outro, equipas em pânico, e soubemos dar resposta cabal e deixar aí, no fundo, levar a supply chain completa e levar os alimentos aos portugueses, e acho que aí portamos todos muito, muito bem, mas não deixaram de ser momentos muito difíceis. Nós, na Água de Monchique, tivemos a sorte, eu digo hoje a sorte, porque soubemos responder à altura, de no dia 26 de fevereiro lançarmos a nova imagem de Monchique, lançámos uma série de produtos, ou seja, 8 dias antes do decretar da pandemia. Portanto, apanhamos aqui com uma chuva intensa logo após o lançamento importantíssimo. Eu diria que foi quase a seguir à fundação, o momento mais importante da empresa, em que revolucionamos um bocadinho aquilo que era a nossa imagem, o nosso produto, a nossa forma de estar no mercado, e apanhamos com a pandemia logo a seguir. Portanto, mas são estas situações que também mostram a capacidade de resiliência das empresas. Soubemos responder, e é por isso que eu hoje digo, tivemos a sorte de apresentar nessa altura, porque efetivamente, e os resultados assim o mostram, juntamente com as nossas equipas e com um trabalho de equipa, de motivação, de coragem e de muita resiliência, conseguimos ultrapassar e vencer aquilo que se adivinha, que terá acabado, em princípio ainda não acabou, sabemos disso, mas está prestes a acabar este período de tantas incertezas que foi muito difícil. E, portanto, acho que foram tempos difíceis, mas foram tempos que nos obrigaram também a repensar e nos tornaram mais fortes. E demos a prova que a indústria portuguesa está de pedra e cal e muito sólida. Okay. António, não sei se agora dar uma visão que pode Sim. ser ligeiramente diferente. Eu não sei se será muito diferente, porque eu acho que sempre que houveram épocas de crise e épocas de mudança, muitas vezes não eram tão transversais quanto esta, seja multissetor ou global. Efetivamente, há um provérbio chinês, já que isto começou na China, que diz que se caíres 7 vezes, levanta-te 8, não é? Portanto, eu acho que isto diz-nos que temos que estar em permanente disponibilidade de evoluir, temos que ser realmente resilientes e capazes de nos adaptar às circunstâncias, e efetivamente o Covid, apesar de arrasador, não foi mais do que mais uma crise. Portanto, nós já temos crises sistemáticas desde há muitos anos, e esta foi uma que é distinta, porque foi multissetorial e absolutamente global. Eu penso que épocas de crise são épocas importantes para olharmos para dentro, para refletirmos e percebermos de que forma é que conseguimos nos tornar mais fortes, tanto pessoal como profissionalmente, e isso, no fundo, culminando com aquilo que é a evolução organizacional na empresa onde nos inserimos. Portanto, isto acabou por ser efetivamente um estímulo significativo ao desenvolvimento pessoal, interpessoal, profissional e das empresas. Para o nosso grupo, nós acabámos por ter diferentes setores que foram afetados de formas distintas. A empresa, como na indústria trabalhamos essencialmente para a indústria automóvel, acabámos por ser amplamente afetados porque os OEMs ou os fornecedores de primeira linha tiveram uma quebra ou uma paragem abrupta. Em atividades como, por exemplo, o real estate, acabámos por não sentir, digamos, um abrandamento do mercado, antes pelo contrário, um estímulo, uma necessidade incremental. Atividades como o caso do hospitality, dos serviços, acabámos por ter paragens levadas a cabo por medidas sanitárias, que tiveram que fechar as atividades, e nas empresas, numa empresa particular que também temos noutra área, que é o IT, acabámos por compreender que isto não é mais do que um acelerador de oportunidade. Portanto,
Se focasse maioritariamente a indústria, porque penso que é isso que terá mais relevância na cadeia de abastecimento, eu penso que houve aqui um conjunto cronológico de impactos que foram muito claros para nós e tudo muito rápido. O primeiro foi uma agressividade positiva de comunicação pelos clientes na necessidade de parar encomendas, de suspender projetos ou de adiar projetos. De seguida, até porque ninguém estava habituado a esta diferente comunicação, houve praticamente uma necessidade do cliente também se adaptar à mudança, o que significa que houve uma quebra de comunicação significativa entre nós e o cliente. Surge uma incerteza generalizada, penso que isto veio para todos, trouxe aqui algum pânico. Penso que na liderança aquilo que é mais importante é nós não deixarmos o pânico fazer parte do nosso dia a dia, tentarmos não absorver essas influências que basicamente eram diárias desta circunstância e nos focarmos na nossa estratégia. Eu penso que nesse aspecto a Pinto Brasil estava bem alinhada na parte industrial e a sua estratégia estava muito focalizada com o desenvolvimento efetivamente de Smart Factories. Já desde há uns anos, nós entre 2015 e 2017 modelámos essa estratégia, esse objetivo e já trabalhávamos afincadamente nisso. Nos anos anteriores ao Covid tivemos por imposição própria dinâmicas de evolução crítica e pronto, e esta acabou por ser uma que não foi imposta por nós e foi imposta pelo mundo. Relativamente à supply chain e aos impactos que isso teve, eu penso que foi essencialmente em dois: na ruptura da cadeia de abastecimento. Efetivamente a Europa hoje aborda muito a ruptura dos aços, da eletrónica, da automação, da borracha, da indústria da borracha. Portanto, tem havido uma ruptura significativa com lead times muito alongados e com incrementos significativos de preços. E isso é muito complicado para uma empresa que fecha um contrato de fornecimento e de repente há um escalonamento no acesso às matérias-primas no mercado, por exemplo, ou mesmo um lead time de 2, 3 semanas que passa para 2 ou 3 meses. Recentemente, após uma retoma, digamos, dos mercados em agosto do ano passado, nós tomámos uma decisão de voltar em pleno, porque na indústria, como eu referi, os OEMs e os fornecedores de primeira linha foram afetados, fizeram shutdowns, abrandaram as produções, e ainda hoje isso se reflete, e isso refletiu-se também nas nossas medidas. Seja como for, nunca paramos, as equipas de engenharia, as equipas de inovação, as pessoas core ligadas à estratégia da empresa, essas trabalharam permanentemente e só por causa disso é que foi possível fazer algumas coisas no ano passado, o tal fator de olharmos para dentro. Mas um aspecto que eu estava a referir, além da ruptura da cadeia de abastecimento, é a dificuldade logística de pessoas. Eu penso que é uma coisa que neste momento já nos está a afetar e receio que seja ainda pior, porque, por exemplo, temos projetos que têm que ser montados, nós fabricamos equipamentos para a indústria, que têm que ser montados, por exemplo, no centro da Europa, onde teremos que deslocalizar 25, 30 pessoas facilmente para um projeto desses durante 6 meses, e questões como as mobilizações associadas a processos de quarentena, os testes sistemáticos à pandemia, à doença e todos os custos associados são completamente críticos neste processo. Portanto, isto foram essencialmente os impactos que nós sofremos, particularmente na indústria, estes que eu acabei de referir, ou que estamos a sofrer ainda. Mas, muito importante, eu penso que foi a forma como nós seguramos a equipa e passamos uma mensagem de confiança, porque, no fundo, isto é só mais uma situação de crise e resta é saber quando é que é a próxima. As empresas têm que ter, efetivamente, uma capacidade significativa de resiliência, de adaptação, de progresso e de perceberem que isto é cíclico e que esta é só mais uma, no fundo. Ok, obrigado, António. Alexandra, como é que foi para Mendes Gonçalves? Como é que foi? Sim, os desafios são transversais e são comuns a todas as indústrias, sejamos na área alimentar ou outras, penso que já muito foi referido. Nós passámos exatamente pelas mesmas situações que o Vitório e o António descrevem, por isso também não vou repetir, mas basicamente para nós foi muito importante. Nós já somos uma empresa cujo ADN, nós somos muito ágeis, muito rápidos e tentamos
manter faz parte do nosso ADN e sempre fomos assim. Mas esta situação ainda nos puxou mais ao limite de trabalhar quase, fazer uma gestão semanal, se não mesmo às vezes diária. Foi muito difícil trabalhar sem forecasts, porque no início da pandemia os nossos clientes estavam na mesma situação que nós, não tinham visibilidade nenhuma do seu negócio e tudo aquilo que nós trabalhávamos em cima, os algoritmos que trabalhavam com históricos e preditivos estavam completamente errados porque de repente o mundo todo mudou. Nós fomos bastante afetados, nós e os nossos clientes, principalmente nos canais Horeca, dependente de turismo, restauração aberta, e toda a gente sentiu esse impacto. Por outro lado, os retalhistas também, como toda a gente estava a consumir, a fazer o consumo doméstico, também tiveram crescimentos completamente imprevisíveis e que ninguém estava à espera. E foi interessante, hoje com um ano já quase em cima da pandemia, é interessante verificar a resiliência que toda a cadeia demonstrou e tentarmos todos trabalhar no sentido de fazer o ativo melhor possível para que todos nós vendêssemos o que mais conseguíssemos. Acho que foi importante para a nossa empresa, logo no início da pandemia, definir qual é que seria o nosso pêndulo, qual é que vai ser, se nós tivermos que decidir, qual é que vai ser a bitola e a bússola que nos vai guiar, e nós decidimos que seriam as nossas pessoas. Faríamos tudo para transmitir o máximo de segurança psicológica e física das nossas equipas e das nossas pessoas, ou seja, tudo que fossem decisões que tivessem que envolver as nossas equipas, isso seria a prioridade, e logo a seguir estar ao lado dos nossos parceiros, os nossos clientes, e suportá-los também nas indefinições que o próprio negócio deles tinham. Por isso quase que nós transformámos de um dia para o outro a nossa empresa, sendo já bastante flexível e ágil, quase trabalhámos em MTOs, make to orders. Nós tentávamos responder em pouco e curto prazo e atempadamente a todas as variações que o mercado pudesse ter a nível de produção e demanda de produto. Claro que isso provoca imenso stress a montante, porque de repente nós precisávamos de quantidades que nunca tínhamos gasto num ano, no mês, porque qualquer coisa disparou muito, e outras coisas que nós comprávamos com regularidade, deixámos de precisar de abastecimento. Isso trouxe às nossas equipas um trabalho muito forte de procurement, porque, como o António dizia muito bem, nós vimos com algumas situações de ruptura de algumas matérias-primas em que não chegavam a tempo útil para as nossas produções. Então a nossa equipa de investigação, desenvolvimento e procurement tiveram a testar, eles testaram imensas matérias-primas para que pudéssemos ter matérias-primas alternativas e a qualquer momento pudéssemos fazer o sourcing no outro lado. De resto, acho que hoje já conseguimos ver com alguma ligeireza os dias mais difíceis que passámos, mas também vi coisas muito boas, vi pessoas a arregaçarem as mangas, a mostrarem a garra. Foi delicioso nós deixarmos as pessoas também comandarem um bocadinho e tomarem as rédeas das suas áreas, porque estávamos todos um pouco sem visibilidade, e basicamente, se me permite, porque supply chain, tem aqui tanta gente que já disse coisas tão importantes, interessantes, eu vou-me focar um bocadinho nas pessoas, porque sempre foi o nosso modo. Nós somos uma empresa cujo valor é família e focamos muito nisso. Nós rapidamente percebemos que uma comunicação clara e aberta com todos os stakeholders, fornecedores, clientes e as nossas equipas, foi a chave para nós nos mantermos unidos com o espírito de missão e conseguíssemos levar a bom porto. Para nós, os resultados do ano passado foram bastante melhores do que nós poderíamos esperar, e ainda bem, mas só o conseguimos graças a isto, uma comunicação clara, aberta, frequente, quase diária, com fornecedores, clientes e equipas. Ok. Bom, Alexandra, porque é óbvio que aqui falamos muitas vezes de disrupção e de que há matérias-primas que não chegaram ou que depois foi difícil colocar o produto onde tinha que chegar, mas há também aqui uma equação importante, que é as próprias pessoas. O capital humano de uma empresa viu-se radicalmente volátil, ou seja, tínhamos as pessoas
nas fábricas, no dia a seguir tínhamos que reduzir as equipas porque tinham que ir para casa, já sem contar com as circunstâncias de que algumas podiam realmente ficar afetadas pela pandemia e ainda tínhamos que contar com isso. Como é que foi gerir isso? Como é que foi gerir essa volatilidade, deixar, se calhar, inventar aqui um modelo de liderança mais distribuída, em que há pequenos núcleos mais próximos, em vez de uma liderança mais convencional, em que todos estamos próximos, sabemos todos onde é que estamos, todos contamos que a pessoa que está no gabinete ao lado está lá no gabinete ao lado nas mesmas horas em que eu estou. Aqui deixa de acontecer isso, não é? Como é que foi esse desafio? Sim, foi de um dia para o outro. Nós fomos para casa 3 dias antes de começar o confinamento, pagámos as nossas equipas e ainda hoje temos fotografias e rimos disso, que as pessoas levavam os seus monitores debaixo do braço e diziam, está bem, nós daqui a um mês voltamos. E foi com esse espírito que os nossos colegas foram para teletrabalho, foram para casa com riso, tiraram fotografias, olha nós a levar os monitores para casa e nunca ninguém imaginasse que nós íamos estar um ano nisto. Nós, enquanto empresa, quase parecíamos bipolares, porque por um lado tínhamos que ter um grupo de trabalho, que era os do teletrabalho, calmo, com sentido de pertença, motivado, passar a solidão quando se trabalha numa empresa tão próxima como nós dávamos beijinhos todos os dias, antes do Covid, cumprimentávamos com beijos no escritório, e de repente estas pessoas estão sozinhas em casa, sem família, e nós, como é que nós conseguimos que eles se sintam à mesma parte da família de Mendes Gonçalves? E então fizemos imensas coisas, nós dávamos os miminhos, mandávamos bombocas, mandávamos livros, fizemos assim montes mandámos fones quando começámos a perceber que realmente as conference calls iam fazer parte da nossa vida, tentámos sempre surpreendê-los, somos uma empresa que estamos surpresas e tentar minimamente que se sentissem ainda parte da empresa. Por outro lado, enquanto tínhamos que ter estas equipas calmas, focadas e próximas, nós tínhamos que ter a fábrica a andar. A fábrica são mais de 200 pessoas que trabalham aqui, que tínhamos, pelo contrário, que estavam amedrontadas de sair de casa porque havia um vírus, e nós tínhamos que lhes dar coragem, força e confiança que estavam num local de trabalho seguro e que podiam vir e que não iam contagiar as suas famílias se viessem trabalhar. Tínhamos que lhes transmitir toda esta segurança psicológica e física, e então tínhamos que pensar sempre nestas duas são antagónicas, né? Uns diziam venham, saiam de casa e outros fiquem em casa, mas foi muito interessante. A primeira coisa que nós fizemos, e hoje parece óbvio e fácil e tudo, mas eu orgulho-me muito disso, nós criámos logo desde o primeiro momento um grupo do WhatsApp com toda a empresa. Todos os dias eu falava no grupo do WhatsApp com a empresa, eu dizia quais eram os nossos números, estamos a 0 infectados ou 3 quarentenas, e e aí melhorámos muito, foi bom. Nós não costumávamos partilhar mensalmente os resultados da empresa com as nossas equipas e começámos a fazê-lo no grupo do WhatsApp. Então, todos os meses eu dizia, olha, o nosso mês correu bem, e aqui, correu mal acolá, temos que fazer isto, para que as pessoas sentissem que sabiam o que estava a acontecer. Porque nós, como digo mais uma vez, a comunicação foi fulcral para mantermos as equipas calmas. E são estas pequenas coisas. Eu, por um lado, também nunca deixei de ir à empresa, eu todos os dias vinha à empresa, todos os dias as pessoas viam-me aqui. Ou seja, eu acho que foi também importantíssimo eles sentirem que se ela vem é porque confia que isto está bem. E são pequenas coisas, às vezes não temos que fazer coisas estratosféricas para que as pessoas se sintam apoiadas. É só estar aqui, dar a cara, falar com elas, dizer calma, vamos e focar. Eu tinha aqui só, isso me permite, calhar já me estou a alongar muito. Tentei ter as equipas com duas perspectivas. Uma, objetivos muito claros a curto prazo, muito claros. Vamos fazer isto, queremos atingir aquilo neste tempo, para que nos desse uma sensação, no meio de tanta frustração de coisas que não conseguimos controlar, conseguíssemos ter pequenos achievements. Libertar ali um bocadinho de dopamina, a pessoa, ok, fiz isto, consegui, no meio de tanta frustração, isso dava-lhes um bocadinho de ânimo, ok, embora neste nevoeiro todo vamos conseguindo fazer coisas. E também tentar trabalhar o longo prazo, o sonho, o aspiracional, e ainda há 2 meses nós escolhemos uma equipa, definimos enquanto administração os nossos objetivos a 5 anos e nós dissemos, nós não queremos estar envolvidos, nós sabemos onde é que vamos, queremos atingir isto, e agora vamos arranjar 3 equipas de trabalho que pensem como é que nós lá chegamos.
e foi giríssimo. Nós fomos buscar, os diretores quase não estiveram envolvidos, fomos buscar todas as outras pessoas das equipas, demos-lhes 2 semanas para nos apresentarem as ideias mais loucas que eles conseguissem para atingir aqueles objetivos, e foi interessantíssimo ver as pessoas com os olhos a brilhar, sentirem-se envolvidas, sentirem-se ouvidas, a participar na construção do que é que a empresa vai ser nos próximos 5 anos, e isso também trabalha a esperança. Ou seja, damos por um lado achievement e também trabalhamos a esperança e o longo prazo e o otimismo. E acho que basicamente foi assim que tentámos da melhor forma lidar com as nossas equipas. Muito bem. Vítor, e convosco? Como é que foi lidar estas equipas distribuídas, uma parte juntas, outra parte distribuída? Ora bem, pegando daquilo que a Alexandra falou, este dosear de esperança e de proteção foi altamente essencial. Ou seja, por um lado, o nosso foco imediato era proteger as equipas, era defendê-las e, no fundo, mostrar-lhes que a direção e a administração estava aqui preocupada, e estávamos genuinamente preocupados com a proteção deles, e esse foi a nossa primeira preocupação. E depois disso sentimos que, obviamente, é preciso dar o sonho, é preciso que as pessoas vislumbrem a luz ao fundo do túnel e mostrar que todos juntos, e foi essa um bocadinho a mensagem, que todos juntos iríamos ultrapassar isto e conseguimos-lo. Ao contrário de muitas empresas, nós tomamos uma decisão que pode ser polémica, mas foi a decisão que tomamos, que foi porque estamos numa indústria alimentar, a água não se produz em casa e, portanto, é necessário as pessoas irem para a fábrica, e tínhamos equipas na fábrica e decidimos todos em conjunto que ninguém iria para teletrabalho. Portanto, foi uma decisão concertada de toda a gente. Eu sei que isto pode ser polémico, obviamente cumprindo todas as regras, e é importante dizer que nós não tivemos nenhum caso de Covid na empresa, o que é de louvar, portanto, com alguma sorte à mistura, imagino eu, porque realmente a pandemia foi grave, mas decidimos concertar todos que, se os operários da fábrica, portanto das linhas, corriam esse risco, todos nós o devíamos correr da mesma forma. Portanto, cerramos fileiras, cerramos os dentes literalmente e fomos para o terreno trabalhar com medos, com receios, mas a preocupação que foi efetivamente das equipas. Nós fomos uma das primeiras empresas a tomar uma decisão que eu considerei importante, que foi também uma visão de esperança e mostrar reconhecimento aos funcionários, que foi majorar durante aquele período de Covid o que nós chamamos o prémio Covid, o prémio Coragem. E, portanto, nós majoramos os salários de todos os colaboradores durante a pandemia. Fizemos também muitas ações de comunicação, isto que a Alexandra falou e que o António também falou há pouco, que é o virar para dentro. Viramos muito a nossa comunicação para dentro, falar com as pessoas, transmitir-lhes essa confiança, esta proteção, explicar-lhes o que estava a passar, ter muita clareza nas medidas que estavam a ser tomadas, nas regras, nas próprias regras também, forçá-los, obviamente, muitas vezes a cumprir as regras para o bem de todos, e, portanto, foram períodos difíceis, mas hoje olhamos para trás e sentimos-nos orgulhosos, mais fortes. Eu acho que a motivação da equipa, a união das equipas saiu mais reforçada depois desta pandemia. A noção das próprias pessoas, do seu trabalho dentro de toda uma máquina que é uma empresa, sai também mais reforçada. As pessoas percebem e têm claro que qualquer que seja a função que desempenham tem uma relevância enorme na empresa. Portanto, isto vai desde a empregada de limpeza até o diretor de supply chain. Todos eles têm o seu lugar e a sua importância igual na empresa, no funcionamento de toda uma máquina, e isso hoje revela-se uma mais-valia na capacidade das pessoas reagirem, na capacidade das pessoas sentirem a empresa, que é algo que nós na Água Monchique tentamos implementar muito fundo, que é o vestir a camisola, o sentir a empresa, aquilo que a Alexandra falou há pouco. Nós também falamos a família Monchique. Nós temos um conceito de família também muito presente sempre, e esta família saiu muito reforçada. Se éramos primos antes desta pandemia, saímos todos irmãos, e eu acho que esta foi um bocadinho a nossa a mais-valia. Todas as crises têm lados negativos e lados positivos, e esta pandemia também tem alguns lados positivos, e nós gostamos de olhar para o copo meio cheio e não olhar para o copo meio vazio. E, portanto, o copo meio cheio mostra um reforço da motivação,
um reforço até da própria estratégia da empresa, que há pouco não falei. A visão clara que nós tínhamos da estratégia da empresa não mudou com a pandemia. E eu acredito que as empresas tiverem uma estratégia clara, não é uma pandemia desta envergadura grande, mas nem por isso nem transversal, nem por isso infinita, vamos dizer assim. Se uma empresa tiver uma visão clara do caminho que quer seguir e dos objetivos que quer atingir, não é uma pandemia que vai bloquear esse caminho. Obviamente temos que contornar alguns obstáculos, mas sobretudo esta questão das equipas para nós foi o copo meio cheio e saímos muito reforçados e temos equipas fabulosas e os colaboradores da Água de Monchique foram essenciais para que hoje estamos aqui e com resultados de 2020 que bateram recordes e isso é de louvar. Ok. António, na Pinto Brasil, o António também reduziu o número de sobrinhos e aumentou o número de filhos ou seguiram uma estratégia diferente? Sim, o grau de parentesco aproximou-se. Eu penso que isso tem vindo a ser transversal nas empresas. Efetivamente, o capital humano representa um dos valores principais das mesmas, não é? Aqui não é exceção, efetivamente. Eu penso até que acabámos por criar algumas promoções intermédias que não existiam, aproximar mais as equipas, aproximar mais as pessoas à estratégia, envolvendo-as na decisão, procurando dar um máximo de autonomia e fazendo-as participar naquilo que são os processos de transformação e inovação das empresas. Eu sou um bocadinho... Eu procuro não me poluir diariamente com a informação. A informação é tanta nos dias de hoje que se nós virmos todas as notícias, toda a informação a decorrer, basicamente não pensamos noutra coisa. Eu procurei efetivamente na gestão, na liderança da empresa, olhar para a empresa, olhar para os processos, olhar para a inovação, para a oportunidade, para as pessoas e tentar concentrar isso. Tentar não trazer, digamos assim, entropia mais do que a que já existia, porque as pessoas quando saíam daqui iam para casa, viam um telejornal, absorviam certos problemas que nós tínhamos que no fundo absorver e tentar referir que não existiam. Nós não tivemos propriamente, não temos nenhum caso registrado de contágio no interior da empresa, por exemplo, tomámos as devidas medidas, alongámos o posicionamento físico das pessoas ou dispersámos equipas até em redundância para que caso houvesse uma competência que ficasse condicionada, pudesse ficar em casa em teletrabalho e outra continuasse cá. Na produção onde não havia turnos, acabámos por implementar turnos onde existia turnos, as pessoas já estavam afastadas que cheguem nos equipamentos produtivos. Portanto, eu penso que do ponto de vista sanitário tomamos as medidas como todas as empresas tomaram, sempre pensando na salvaguarda das pessoas e lhes dando essa confiança. Do ponto de vista de motivação e concentração das pessoas no projeto, como eu tinha referido anteriormente, felizmente a nossa empresa já estava alinhada num processo de transformação digital, num processo de inovação, num processo de desenvolvimento de novas competências que acreditaríamos que mais cedo ou mais tarde seriam um must. Efetivamente, se não tivéssemos feito a implementação de certas ferramentas, não poderíamos ter trabalhado remotamente, não é? Hoje, sem uma plataforma como o Zoom, o Teams ou outras similares, ninguém consegue trabalhar remotamente. Portanto, eu penso que isso, antigamente cumprimentávamos todos os dias, como a Alexandra referiu, na vossa empresa era com 2 beijinhos, aqui habitualmente cumprimentávamos sempre com um aperto de mão toda a gente. Havia pessoas que faziam questão quase no chão de fábrica, o diretor de produção, ou de correr a fábrica e cumprimentar as pessoas diariamente, para lhes dizer: estou aqui, está tudo bem, o que é preciso, e efetivamente deixámos de cumprimentar. Eu tive uma situação curiosa que me apercebi que não cumprimentei a minha mãe durante 4 meses, portanto só ao fim de 4 meses é que voltei a dar um beijinho à minha mãe, porque já pensei que tinha passado tempo suficiente e ela mantinha-se entre casa e trabalho, portanto não haveria ali possibilidade de contágio. Mas efetivamente isto criou-nos um afastamento naquilo que era o trato diário de afeto, de contacto físico, mas não nos afastou como equipas, não nos afastou como pessoas. Eu penso que até, como foi referido em sessões anteriores deste evento, houve uma necessidade de maior comunicação diária. Aquilo que às tantas eram comunicações mais alongadas tornaram-se muito mais reforçadas, numa base diária, semanal, com uma envolvência muito próxima das pessoas e com um incremento significativo de eficiência na comunicação. Portanto, eu penso que as pessoas, e aquilo que procuramos era que o problema não fizesse parte do pensamento diário cá dentro e que as pessoas estivessem concentradas efetivamente na oportunidade de olharem para dentro e inovarem e mudarem. E, efetivamente, é isso que temos feito. Foi isso
que acabámos por fazer. Tínhamos um objetivo muito significativo desde 2017, que era construir um application center, onde refletíamos a nossa estratégia, a conectibilidade dos equipamentos ao longo da cadeia de valor acrescentado que poderia resolver o problema do cliente, naturalmente um centro de aplicações focado em diferentes stakeholders, que se não fosse esta época, provavelmente não teríamos tempo para o produzir com a qualidade que o produzimos. Portanto, acima de tudo, pegar no tempo que isto nos deu e olhar para ele com positivismo. Ok, obrigado, António. Eu vejo que o Filipe já se juntou, portanto, sinal que o nosso tempo está a chegar ao fim. Sim, eu ia só colocar... este é sempre o meu momento terrível, pá, em que tenho que correr com os meus convidados. Desculpa, Francisco, dizia... Muito rapidamente uma pergunta aos três, que é, como é que vocês veem a relação com o cliente a evoluir? Ou seja, nós, naquilo que eu apresentei ao início, víamos que havia duas coisas que estavam a mudar um pouco a relação das empresas com os clientes. A procura de soluções de compra sem contacto, por um lado, e uma explosão de parcerias e criação de ecossistemas que são disruptivos. Isto é algo que nos vossos casos também estão a assistir, também estão a abordar, é algo que pensam para o futuro, mas que para já não estão a equacionar. Como é que estão a viver isso? Posso começar? Claro que sim. Claro que sim. Temos todos que pensar nisso em todos os tipos de negócios. Nós neste momento ainda estamos a sentir algumas oscilações de negócio e por essa razão, como ainda estamos um pouco toda a cadeia, sinto eu, nós, a indústria alimentar e os nossos clientes ainda estamos um bocadinho responsivos a toda... Desconfinamos, o desconfinamento na área alimentar traz oscilações de vendas, porque agora é que começa a funcionar, a restauração, acho que ainda estamos um bocadinho... a reagir, ainda não estamos tanto a planificar. Acho que estamos todos a aguardar um pouco que isto se estabilize minimamente para que nos possamos, obviamente, dedicar a esses temas. Nós já temos algumas ideias, estamos internamente a trabalhar em algumas soluções de reinvenção de processos e foi excelente estar a ouvir o Tiago da SAP a falar em várias formas de digitalizar os nossos negócios e ajudar-nos, né, para sermos todos mais ágeis e rápidos, mas claro que estamos a pensar, não estando ainda definido. Isto é muito importante porque a menos Gonçalo sozinha não consegue fazer nada, isto tem que ser toda a cadeia. Temos de estar todos envolvidos, todos mais ou menos com o mesmo mindset, porque senão corremos o risco de estar a falar sozinhos e por muito avançados tecnologicamente e digitalmente que estejamos na montante e a jusante também não estiverem preparados para incorporar esta tecnologia, podemos ficar a falar sozinhos. E por isso é muito importante envolver toda a cadeia e nós temos esse projeto, obviamente, internamente. O que é que o consumidor quer? Acho que sim, contactless cada vez mais e quer também personalização, quer sustentabilidade e saber que comprar sem culpa. Eu acho que é isso que nós temos que resolver. O problema é comprar sem culpa. Eu não quero comprar um produto, mas não quero pensar qual é o impacto do plástico no ambiente, de onde é que vêm as matérias-primas, recorreram a algum recurso natural escasso, e nós, indústria e economia, temos que resolver esse problema, juntamente também com os nossos governos, que também têm que ter isso na sua agenda para que possamos todos trabalhar no mesmo sentido. Okay. Ora, eu não posso... Vítor, António, e convosco. Portanto, a digitalização é incontornável. Agora, eu acredito, e tal como o sociólogo Emile Durkheim dizia, o homem é um ser social e, portanto, essa questão do contactless é algo que, obviamente, que vai acontecer, mas o ser humano tem a necessidade do contacto e, portanto, acho que isso nunca será, obviamente, se calhar com a grandeza que se pensa que irá atingir. Agora, a digitalização é importante e para nós, Água Monchique, já há 2 anos que andamos a trabalhar nesse tema. Curiosamente, vamos lançar até ao fim deste mês já a nossa Store, que depois será implementada na nossa app, portanto uma app nativa também com a nossa Store, com produtos exclusivos para a app. Tentaremos chegar ao consumidor de uma forma mais direta, portanto mais próxima, mais comunicada, mais on time, diria, sem colocar em causa o retalho tradicional, que são os nossos clientes e com quem nós trabalhamos. Portanto, serão produtos exclusivos, no fundo, para testar também este canal, que eu acho que é obrigatório a toda a indústria, pelo menos, fazer uma incursão. Depois disso, obviamente que temos aqui uma série de disrupções que estamos a trabalhar. A Água Monchique
penso eu, também reconhecida pela sua capacidade e a sua coragem de inovar, e estamos com muitos projetos em carteira, a verdade seja dita. Até ao fim do ano iremos lançar muitas novidades, sempre no sentido da digitalização, de aproximação ao cliente, de conforto, comodidade, e em que, curiosamente, aqui a supply chain é um elo fundamental para fazer este last mile, que é a parte mais complicada, mais custosa, mais cara de todo o processo, fazendo parcerias, as tais parcerias com empresas que já dominam, portanto, esse setor, e nós temos que nos manter muitas vezes focados no core business, e essa é a nossa estratégia, ou seja, nós somos embaladores e pensadores da água, não queremos entrar no negócio da supply chain, que é altamente complexo e que não dominamos, pelo menos para já, não fecha essa porta mais à frente, porque as empresas evoluem e pode ser um negócio também interessante para abordar, mediante o crescimento do mesmo, mas efetivamente estamos a estudar vários canais, várias parcerias com portanto, empresas já existentes e que dominam o mercado e bem reconhecidas no mercado, para nos fazerem este link entre a fábrica, portanto a indústria, e o consumidor. Eu acho que isto é algo que é preparar desde já, porque o futuro está aí, o futuro está a acontecer agora. Portanto, é algo que nós procuramos: digitalização, proximidade do cliente e encurtar cadeias. Ok. António, muito rapidamente, antes que o Filipe nos castigue. Na indústria, nós trabalhamos um pouco diferente, o business to business, não o business to consumer. Portanto, eu diria que, relativamente a essa questão, eu penso que não há uma diferença significativa na comunicação com o nosso cliente, a não ser a digitalização dessa comunicação. Portanto, aquilo que era muito normal, uma equipa de 3, 4 pessoas se deslocar a um cliente na Alemanha ou em França ou em qualquer outro país para uma reunião comercial ou técnica, hoje agiliza-se e faz remotamente. Não significa que as visitas não existam, e continuam a existir, mas uma redução drástica. Isso aumenta naturalmente a performance da empresa. Isso por si só, portanto, não muda, mas na estratégia da empresa é necessário ir um pouco mais além, porque o mercado, apesar de haver esta pandemia, não é menos exigente antes pelo contrário. Eu penso que o nível de exigência incrementa. Falou-se, penso que anteriormente, na cadeia de abastecimento focada no produto. Eu acho que o micro supply chain, efetivamente, é um ponto pertinente a ser implementado nas empresas, compreender aquilo que realmente afeta um produto, um cliente ou um mercado em toda a cadeia, porque efetivamente, se estivermos sozinhos e desde a matéria-prima até ao grossista ou até ao cliente, e nós somos a indústria transformadora, e apenas nós pensarmos apenas por nós, não conseguimos estar elencados no processo ajustante e montante. Portanto, eu penso que tem que haver efetivamente uma digitalização plena, uma aproximação aos stakeholders que influenciam o nosso processo, nomeadamente aos parceiros de negócio, e sendo parceiro não pode ser apenas essa palavra, temos que nos dar a conhecer e o conhecer. Portanto, temos que selecionar efetivamente aqueles parceiros que são os game changers no negócio, aqueles que efetivamente agilizam a mudança. Quando nós escolhemos os nossos parceiros, procuramos visitá-los, conhecê-los, compreender a estratégia deles, qual é a sustentabilidade deles, para onde é que eles querem evoluir, e procurar trabalhar com esses na incorporação nos nossos produtos. Falo de soluções de eletrónica ou soluções de automação que depois nós incorporamos nos nossos equipamentos. Portanto, eu penso que isso é palavra de ordem. Penso que o cliente selecionará muito também os seus parceiros pela estratégia de sustentabilidade e inovação que elas apresentarem, e nós, como empresa que compete no mercado interno, e sendo esse mercado interno na Europa, temos que olhar para empresas concorrentes, que são empresas suíças, alemãs, dinamarquesas, suecas, espanholas, e fazer equipamentos que compitam com elas. Portanto, do ponto de vista da sustentabilidade, só quero referir um aspecto mais, porque eu falei de sustentabilidade muito interna, que é aquilo que eu acho que é a sustentabilidade externa, providenciada pelas políticas governamentais. Portanto, temos que ter uma maior dinâmica fiscal, uma maior dinâmica de formação, de educação, de reciclagem de recursos humanos, como é o caso, por exemplo, de uma Dinamarca, de forma a que possibilite que, por mais que as nossas medidas de sustentabilidade interna sejam implementadas, não fiquemos descalços e sozinhos naquilo que nos rodeia. Portanto, nós somos um ecossistema, somos uma região, somos um país, e nós só conseguimos ser empresas mais competitivas se toda a economia, se todo o empreendedorismo e as empresas da região e as políticas
se adotarem essa mesma necessidade. Portanto, é necessário, basicamente, elevar o contexto empresarial do nosso país. Nós fazemos parte, mas é nas medidas internas. Resta aos demais, às associações, aos representantes governamentais, trabalharem conjuntamente connosco para, efetivamente, potenciarem mais o nosso país. Muito bem. Muito bem. Filipe. Sim, Francisco, obrigado. O mote que nós tínhamos dado, de facto, para esta mesa redonda e para esta conversa falava, de facto, em porque é que lideranças corajosas e inspiração são mais precisas do que nunca, e acho que os exemplos que a Alexandra, o Vítor e o António nos trouxeram encaixaram muito nisto. Nós tivemos imensas perguntas no chat, mas de alguma forma foram todas sendo respondidas ao longo da conversa, porque de facto as pessoas pediam algumas dicas de inspiração e de motivação e de liderança, e vocês de alguma forma imprimiram isso de facto naquilo que acrescentaram. Muito obrigado a todos, deixem-se ficar aí. Eu agora se calhar até pedia ao nosso backup para ir passando aqui uma espécie de umas fotografias que nós criámos vossas, mas obviamente, uma vez mais, agradecer-vos de facto a vossa participação na mesa redonda. Acho que já está a passar. Vamos a elas. Estou com algum medo agora. Não. Tirámos uma fotografia a cada um de vós, pá. Eu acho que ficaram iguais. Parece-me muito bem. Pedro, pareces-me otimamente aqui. Filipe, parece o Lucky Luke, pá. Francisco, não te estejas a rir, Francisco, não te estejas a rir. Meus caros, muito obrigado pela vossa partilha. Espero que tenha sido bom também do vosso lado. Para quem está deste lado, estou seguro que sim. E muito obrigado. Obrigado pelo vosso tempo e, de facto, pela vossa partilha. Muito obrigado. Obrigado. E temos a Alexandra também. Muito obrigado também. Eu, entretanto... Muito obrigado. Eu, entretanto, ia dizendo para todas as pessoas que estão inscritas nas Time for Business, são pequenas sessões de 25 minutos que nós vamos ter em 5 salas de reunião, com 5 empresas, a Primavera, a SAP, a Bionics, a Line 10 e falta-me uma. A Bionics, a Line 10, a SAP, a Primavera e a Genesis, claro, o Grupo Pinto Brasil. Todos já têm um link. Quem não tiver um link neste momento, o link está a ser partilhado também no chat aqui da conferência. Portanto, são 25 minutos, meia hora. Depois voltamos aqui a partir das 11h30 para a segunda parte da SM Conference, ok? O link já está no chat. Quem está inscrito já recebeu o link anteriormente. Quem não tem o link é simplesmente desligar-se desta sessão e ir para a sessão dos Time for Business. Vemo-nos já a seguir, está bem? Muito obrigado a todos. Obrigado.